educação. Vale a pena. Muito bom com a situação. O Brasil tem hoje mais de 200 milhões de habitantes gerando resíduos. Segundo o IBGE, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, cada brasileiro produz quase 1 quilo de lixo por dia, 183 toneladas diárias em todo o país. Para falar sobre a economia circular, que agrega diversos conceitos de sustentabilidade, eu recebo Roseli Capudi, que é especialista em gestão sustentável. Nós vamos falar via Skype. Seja bem-vinda, então, aqui à Rede Alesp. Obrigada, Priscila, obrigada pelo convite. Um prazer muito grande estar aqui hoje. Bom, eu queria que a nossa conversa começasse, então, para você explicar para a gente sobre a economia circular. O que é, né, para quem está em casa, entenda direitinho. Então, a economia circular, ela vem para trazer uma mudança de conceito da forma de como nós estamos produzindo e como nós estamos descartando. Nós ainda vivemos na economia linear, que é aquela que nós produzimos, consumimos e vamos jogando dentro do nosso planeta, né? Porque o lixo fica dentro do nosso planeta. E nós estamos, a população está crescendo e nós estamos cada vez desejando mais consumir, né? E, novos produtos sempre estão nos atentando ali, nos assediando, vamos comprar, vamos comprar, vamos comprar. E o que nós estamos fazendo com tudo que nós estamos gerando. Então, este processo essa economia circular, ela vem sensibilizar as pessoas para que nós começamos a mudar a forma de consumo. Pelo menos, primeiro, nós precisamos reduzir este consumo, parar um pouquinho e pensar, refletir de que forma que nós estamos comprando compulsivamente, muitas vezes, e de que forma que nós estamos usando esses produtos no papel de consumidor. Então eu uso e descarto, e o que eu faço daí? Eu jogo no lixo, às vezes não separo, às vezes reciclo, né? Então esse processo ele vem buscando uma reflexão mais ampla, profunda, em todos os aspectos, e vem para a educação também, né, dentro das escolas e tudo mais. E nós temos que levar esse conceito também para dentro das organizações, porque as organizações, nós falamos muito de inovação hoje, porém, algumas empresas ainda estão inovando, entre aspas, e estão produzindo produtos de baixa durabilidade, mesmo que são produtos altamente tecnológicos, mas eles têm uma durabilidade menor. Então, nós somos incentivados, nós consumidores somos incentivados a consumir porque o nosso produto quebra. Então, nós compramos uma geladeira, ela é feita para quebrar, né? Então, ela é feita para estragar em breve a televisão, o ar-condicionado, telefone. Então, tudo isso tem uma vida útil muito pequena. E nós estamos acelerando tanto essa produção em função desse poder de consumo de todo mundo querendo. Então, temos que dar um break nesse processo e parar e começar a refletir mais de que forma nós estamos nos comportando como consumidores e como produtores, né? Dentro das indústrias, dentro dos comércios e tudo mais. Então, a economia circular, ela vem de um processo que essa economia consiga circular extraindo menos recursos naturais. Como que nós podemos fazer isso? Implantando programas de desenvolvimento de novos produtos para que a gente consiga reciclar esse produto de uma forma que ele volte a ser um novo produto sem ter que extrair tanto insumos da natureza. Né? Então, no básico é isso. A economia circular, ela vem para mudar o comportamento das pessoas. E para isso, Priscila, nós precisamos ter uma liderança voltada para uma gestão mais sustentável. Sim. E aí que é o grande desafio, não se faz nada sem liderança. Hoje, o que a gente tem, então, de políticas públicas, o que nós temos que já incentiva, então, essa economia circular, ou não tem? É preciso uma elaboração?
Olha, se a gente olhar, nós temos muitas ferramentas disponíveis, né? Então, se a gente olhar, quando a gente fala numa gestão sustentável, primeiro entender o que é a sustentabilidade, né? Ela tem que ter um equilíbrio, essa gestão sustentável, num tripé, que é o básico: social, ambiental e econômico. Nestas três dimensões, eu preciso ter programas vinculados para ter uma economia financeira, né? Nós temos que ter um equilíbrio financeiro das nossas organizações, tanto privada como pública. Temos que ter pessoas, que é o social, as pessoas impactadas, que são todos os stakeholders, que são as pessoas que impactam numa organização, são os clientes, fornecedores, funcionários, né? E o meio ambiente. Então, esse tripé, que é o triple bottom line, o tripé da sustentabilidade, ele precisa estar em equilíbrio. E para ele estar em equilíbrio, eu preciso usar programas de gestão dentro das organizações que me dê instrumentos e indicadores para que a gente consiga medir como estamos e o que estamos fazendo e como vamos evoluir. Então, dentro da administração pública, por exemplo, tem vários programas. Nós temos os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável da ONU. Eles têm um dos objetivos que ele é bem voltado para a administração pública, que é o 11, se eu não me engano, que é Cidades Sustentáveis. Então, esse objetivo lá, se a gente abrir esse objetivo, tem várias metas que as cidades precisam cumprir, e tem iniciativas como um programa de cidades sustentáveis, né? Então, esses programas já tem mais de 200 e poucas cidades no Brasil que participam do programa de cidades sustentáveis, e esse programa prevê ações de melhoria voltados para os aspectos sociais, olhando para o bem-estar das pessoas, desde escola, educação, alimentação, e tudo que envolve as pessoas. No aspecto ambiental, de forma que as cidades podem minimizar os impactos ambientais, preservando os recursos naturais, minimizando a poluição, gases, efeito estufa, permeabilidade do solo. Então, tem vários aspectos, a parte do saneamento, de esgoto. Então, tem tudo mapeado ali. São indicadores que servem muito para a administração pública para ter um programa de gestão mais organizado, mais profissionalizado, digamos. E isso é importante porque ele começa a medir, ele dá indicadores. É uma vantagem. A empresa o município que participa de um programa como esse, de cidades sustentáveis, ele ganha na gestão, no modelo de gestão dele. Então, é importante observar todos esses aspectos, porque esses indicadores desse programa, ele está vinculado também com os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável. Se a gente perceber, no Objetivos do Desenvolvimento Sustentável, são 17 objetivos desenvolvidos pela ONU, e eles também fazem todo um mapeamento de como nós, empresas e organizações sem fins lucrativos, empresas privadas, de todos os tipos, famílias, como todo mundo precisa organizar as suas ações e buscar atender esses objetivos até 2030, por exemplo, combater a fome no mundo, melhorar o nível de emprego, equidade de gênero. Então, ele vai organizando as ações. Então, as empresas que ainda não têm um programa de gestão, dá para usar essas metodologias que estão disponíveis gratuitamente na internet. Então, não tem assim, muita dificuldade de encontrar material. Agora, fazer um plano de gestão todo organizado, todo profissionalizado e deixar ele na gaveta, é melhor não fazer. Sim, então, a gente precisa ter atitude. Para isso, nós precisamos de lideranças. Quando a gente fala em liderança sustentável, o líder, dentro da empresa dele, dentro da família, dentro do município, sempre tem uma liderança. E esse líder, ele precisa desenvolver uma consciência responsável. E essa consciência responsável deste líder vai contaminar, digamos, os seus atores,
que trabalham com ele, que vivem, que convivem, para buscar soluções mais sustentáveis dentro das suas organizações. Então, quando a gente fala de uma liderança sustentável, eu trabalho com desenvolvimento de liderança e atuo na liderança há 30 anos. Estudo sustentabilidade há 20 anos, então não se falava há 20 anos atrás em sustentabilidade, né? E a gente já estava trabalhando com essas questões de metodologias, Global Compact, que é o Pacto Global da ONU, depois surgiu os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável. Então, tudo isso existe justamente para, empresa, vamos parar um pouquinho e vamos pensar como que está o nosso planejamento estratégico, vamos inserir ações dentro das nossas organizações voltada para uma gestão sustentável, e aí começa, então, a fazer esse diagnóstico de gestão, porque tudo começa pelo retrato, nós temos que saber como nós estamos hoje, como nós queremos fazer e como que nós não queremos ficar daqui a alguns anos. Então, é um processo de longo prazo, mas ele precisa ter uma urgência em começar, né? Com pequenas ações. Nós já tivemos avanços ou ainda o Brasil, e especificamente aqui em São Paulo, né, que nós estamos na Assembleia Legislativa, tivemos avanços ou ainda caminhamos em passos muito lentos para essa transformação de sustentabilidade? Existe avanço, sim, né? Nós não podemos comparar o Brasil, por exemplo, com a Europa, né? Porque o nosso Brasil é um país ainda jovem, mas nós temos iniciativas importantes, tem grandes empresas que já estão bastante desenvolvidas nos aspectos de gestão sustentável. Tem o ISE, que é um índice de sustentabilidade econômico, que ele também faz uma avaliação das empresas, um diagnóstico, e ele começa a valorizar as empresas que têm programas de gestão. Existem iniciativas. E nos municípios, tem muito município que já está começando a tratar desses assuntos. Essa ferramenta do programa Cidades Sustentáveis é uma iniciativa muito importante, ela tem uma importância que às vezes o município não se dá conta. Se ele usar isso como realmente deve ser uma ferramenta, não simplesmente como um marketing, eu adotei, eu sou uma empresa, aliás, um município signatário e assina lá o compromisso, mas não faz as ações, então também isso não adianta. Nós precisamos levar a sério. Então, o líder do município, o líder da empresa, o líder da família, né, o pai, a mãe, todos nós que temos um poder de liderança nas mãos, precisamos realmente desenvolver essa consciência responsável. E não tem outro caminho a não ser a gente estar falando, né, esses canais de comunicação são extremamente importantes, né, jornais, revistas e a escola também tem um papel fundamental, porque a educação hoje ela é fundamental para todos os níveis, né? As crianças já estão, graças a Deus, tendo essa oportunidade de aprender, de respeitar o meio ambiente, de ter ações dentro das escolas, né? Tem muitas iniciativas importantes. E a gente começa a ter uma esperança muito grande que está mudando e que vai melhorar. Mas, ao mesmo tempo, nós temos que também caminhar rápido, porque nós temos uma meta até 2030 de acabar a fome no mundo, por exemplo, né? E se a gente olhar nas periferias, ainda temos muito problema de saneamento, de esgoto, de fome, né? Às vezes dentro desse índice de pobreza que a gente tem encontrado ainda no Brasil. Então, temos muito trabalho a fazer, né? E a responsabilidade das lideranças é muito importante. É muito importante. Outro aspecto que é interessante a gente levantar também com relação à mobilidade urbana. Sim. Nós temos São Paulo que sofre muito com essa questão, né? Uma cidade hiperlotada de veículos, todo mundo, uma poluição, e essas chuvas que estão sacrificando muito as cidades, né? As grandes cidades. Por que está acontecendo tantos problemas desta forma? Então, a gente, às vezes, tem que realmente dar uma parada e pensar de que forma
que nós estamos levando esse assunto realmente a sério. Porque, veja bem, as cidades elas estão evoluindo, elas querem ficar, por exemplo, com a sua rua, a sua avenida linda, maravilhosa. Então, lá um bairro residencial, vamos dar um exemplo de São Paulo, por exemplo, que antigamente tinha paralelepípedo, que é uma pedra que já saiu da natureza, que já foi recortada e já estava ali. De repente, né, vem uma novidade, porque está moderno, porque hoje não se usa mais isso, vamos jogar um asfalto em cima desse paralelepípedo. E aí, aonde que vai a permeabilidade do solo? Nós estamos vetando essa permeabilidade do solo, e essa chuva toda vai somente para os bueiros, e essa canalização do pluvial não dá conta, além do lixo que está ali. Então, a natureza ela se revolta. Né? Então, nós já temos uma pavimentação com pedras milenares lá, que foram extraídas da natureza há milhões de anos atrás, elas foram recortadas e viraram uma calçada. Que coisa linda. Tudo bem. Por que colocar o asfalto em cima em ruas que são residenciais? Numa rua de alto tráfego, de alta velocidade, tudo bem o asfalto. Mas numa rua de bairro residencial que se anda a 20, 30 por hora, por quê? Só para embelezar? Né? Então, a gente precisa se questionar, e as lideranças, às vezes, elas não se dão conta, elas não estão colocando o asfalto lá por mal, elas estão pensando que elas estão fazendo bem para aquela população. Mas por que botar asfalto numa rua que já está calçada? Então, são opiniões que têm contras e a favor, mas nós temos que pensar realmente os passos que estamos dando. Por isso que é importante as lideranças. Porque quando a liderança ela tem essa consciência responsável, e ela vai buscando as pessoas e diz, gente, vamos pensar diferente. De que forma nós podemos inovar dentro das nossas cidades, né, sem impactar tanto o meio ambiente, porque a gente sempre está impactando, né? O tempo todo nós estamos impactando. Então, programas, tem muitos programas que podem ser implantados dentro das cidades, programas sociais, existe apoio de grandes empresas que podem ajudar a desenvolver projetos sociais importantes. Eu sempre falo que a educação é a base de tudo. Né? Se a gente não tem a educação, nós não conseguimos evoluir. E nós estamos passando realmente por esse processo de mudança. Quando nós pensamos nessa economia circular, de que forma nós estamos operando as nossas organizações, administrando as nossas organizações, com esse conceito de reutilizar, de minimizar os recursos naturais. Então, o exemplo da calçada é um exemplo porque eu estou extraindo novamente do meio ambiente o petróleo, o óleo, para fazer mais uma camada em cima do que já foi retirado da natureza. Então, né? Então, quanta coisa nós estamos aí pensando, dá para fazer bastante mudanças e tudo mais. Você acha que o Poder Legislativo, né, aquele que faz, então, as leis e coloca, né, as regras para o bom funcionamento, seria, então, o ideal leis efetivas, né, que tivessem também a consulta das ONGs, de outras instituições, para ter ali um plano diretor, para ter políticas públicas que realmente fossem efetivas? Com certeza, a comunidade, ela sempre deve ser consultada e envolvida, né? Existe uma necessidade da comunidade se manifestar. E buscar essa consciência responsável em leis, em desenvolvimento, é essencial. Nós não temos outro caminho, porque nós estamos vivendo no mundo da urgência. O planeta está sofrendo, nós estamos sofrendo com tantas questões ambientais que estão voltando para nós, porque nós somos os únicos culpados, né? É o ser humano que está poluindo, que está jogando tudo dentro do nosso planeta. É a mesma coisa se a gente quiser comparar, é a mesma coisa, a gente está juntando o lixo, em vez de a gente jogar lá na lixeira, a gente vai jogando dentro de um quartinho, dentro da nossa casa. Vai chegar um momento que aquele lixo
vai extrapolar, nós não vamos conseguir viver dentro dessa casa. É a mesma coisa que nós estamos fazendo dentro do nosso planeta. Então, essas chuvas, essas catástrofes, tudo que está acontecendo dentro das cidades, aqui, eu moro aqui em Santa Catarina, na minha rua, eu passei um final de semana, quando eu voltei, a minha rua estava alagada, porque eles também tinham passado o asfalto em cima dos meus paralelepípedos, que eu adorava. Uhum. Então, a primeira chuva que deu, entrou água na calçada, já transbordou. Então, a gente fica muito triste com esse, eu digo que é um pensamento pequeno, porque a pessoa só pensa no imediato, ela não está pensando no depois. E essas consultas são importantes, porque aí você envolve e dá trabalho, porque as pessoas opinam, né? E é mais fácil fazer uma lei rapidinho, aprovar e a coisa acontecer, e muitas vezes aí entra num caminho que não tem volta, né? Então, essas questões eu chamo muito, porque nós precisamos ter lideranças realmente que tenham esta percepção. E quando a gente fala, às vezes gera um incômodo, né? Porque as pessoas, elas têm boas intenções, elas não fazem nada para prejudicar, mas é pela falta de conhecimento que os erros acontecem. Então, se a pessoa está lá dentro de uma empresa, dentro de uma prefeitura, seja lá qual organização for, ela precisa buscar compartilhar mais e abrir um pouco mais esse pensamento de uma gestão mais sustentável. As minhas atitudes de hoje, elas impactam sempre positivamente ou negativamente amanhã. Então, é nesse ponto que nós temos que pensar. Quando a gente fala do tripé da sustentabilidade, ele tem que estar vinculado em todas as ações das atitudes de uma organização, olhando para os municípios, para as prefeituras e tudo mais. Na hora de decidir, a educação vai ser assim. Então tá, vamos ver como que vai acontecer isso daqui a tantos anos, qual é a repercussão disso, qual é o benefício ou malefício desse andamento. Então, quando a gente fala do tripé, ele tem que estar realmente conectado um com o outro. O financeiro, o econômico, social e ambiental, eles têm que estar juntos. Nenhuma empresa, ela é sustentável se ela não for economicamente viável. Ela precisa ter saúde financeira nas suas ações, em todos os seus projetos, para pagar os seus funcionários, para pagar em dia os seus fornecedores. Aí a economia também começa a circular, né? De uma forma saudável. E assim por diante, ela tem que ter dinheiro para pagar os impostos, e esses impostos precisam ser bem investidos, e na hora de investir esses impostos nos municípios, eles precisam priorizar ações, porque o investimento, ele também tem que ter plano de necessidade básicas, né, e emergenciais, porque muitas vezes alguns municípios acabam destinando recursos para projetos que não são tão importantes quanto outros. Então, saber priorizar os recursos é fundamental. Se a gente começar a analisar o papel dessas lideranças, é tão importante, ele é tão abrangente e tão complexo, porque não dá para você tomar uma decisão sem pensar no impacto nas pessoas, né? O que vai impactar nas pessoas? No meio ambiente e no financeiro. Se ele parar na hora que ele for assinar um contrato, qualquer disso, empresa privada ou empresa pública, eu vou assinar esse contrato. O que esse contrato vai impactar no meio ambiente, nas pessoas e no financeiro? Aí ele analisa todos esses aspectos. E as pessoas, em todas as pessoas que têm relação com a empresa, fornecedor, comunidade, cliente, as coisas seriam diferentes, né? Então, quando a gente fala, por exemplo, em transparência na gestão, né? A gestão, as organizações privadas, elas precisam ter também esse programa de gestão sustentável, pensando em todos os aspectos. E a transparência da organização, empresas éticas, elas são mais valorizadas por todos, pelos consumidores, pelos clientes, pelo governo, pelos investidores. E de que forma nós temos que criar as empresas e desenvolver essas empresas éticas?
né, com transparência dentro das suas regras, das suas metodologias, vetando corrupção, por exemplo, sim, porque falam que os políticos são corruptos, às vezes se generaliza, nem todos muitos políticos, né, são honestos, têm uma boa intenção, mas tem outros que se aproveitam de muitas coisas que a gente sabe, não é segredo para ninguém, muita coisa acontece por aí. Mas por que acontece? Porque existe uma porta do outro lado, que é a empresa privada, que ela está abrindo uma oportunidade para essa corrupção. Então, quando nós falamos de empresas éticas, nós precisamos desenvolver essas lideranças de uma forma que realmente nós tenhamos empresas éticas, para vetar, para acabar com essa corrupção que existe no Brasil. Então, não tem uma corrupção de um lado só, sempre tem de dois lados. Então, nós temos aqui um entrave muito grande que a gente precisa refletir muito, de que forma nossas empresas, nossas organizações estão tratando esse assunto dentro da sua empresa. Pode ser uma empresa pequena, mas se tiver escrito na sua missão, nas suas políticas, realmente a nossa empresa não aceita propina. Sim. Pronto! E isso está carta de ética, tem que ter canal de denúncia. Se o dono da empresa for uma pessoa ética, ele não vai permitir pessoas corruptas dentro da sua organização, porque as pessoas vão denunciar, mas isso tem que estar claro. Então, quando a gente fala de uma gestão sustentável, ela é extremamente ampla. Nós temos que realmente pensar aonde nós queremos chegar, e a missão, visão das organizações, elas precisam contemplar a gestão sustentável. E quando fala de sustentabilidade, não é só meio ambiente. Então, eu trago a sustentabilidade do comportamento sustentável justamente para a gente estar falando nas palestras, em artigos, que a gente precisa sensibilizar as pessoas para a mudança de comportamento. Não dá mais para viver do jeito que nós estamos vivendo, né? Impactando de uma forma irresponsável e promovendo todas essas questões, tanto na administração pública como na privada. Estamos evoluindo, mas precisamos crescer mais. Roseli, muito obrigada, então, pelas suas informações. Realmente, né, a sustentabilidade não é algo que a gente pensa sempre no meio ambiente, mas tem uma cadeia ali, né, tanto produtiva, social, econômica. Muito obrigada pelas suas informações. Muito obrigada a vocês pela oportunidade, estou à disposição. Um abraço. Um abraço, tchau, tchau. O programa Em Discussão fica por aqui. A gente se encontra na programação da TV Alesp e no canal da Rede Alesp no YouTube. Tchau, tchau.